Olá, meus queridos, graça e paz, louvado seja Deus por mais esse dia. Estamos juntos aqui na nossa caminhada pela Bíblia em Histórias Vivas e hoje nós vamos andar pelos capítulos 4, 5 e 6 de Jeremias. E para nós entender um pouquinho melhor essa história, vamos lembrar ali que Deus havia chamado Jeremias para falar com o povo. O povo havia se afastado dele e mesmo depois ali da infidelidade, o Senhor continuava chamando esse povo. Deus dizia, volta para mim. E agora essa mensagem ela se torna mais urgente ainda, porque o povo estava diante das consequências de suas escolhas. O perigo era iminente. E o Senhor começa chamando novamente Israel ao arrependimento. Ele diz, se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Mas não seria uma volta apenas de lugares, porque Deus queria que o povo tirasse do meio aquilo que havia ocupado o lugar dele e deixasse de viver dividido. E Jeremias ele usa uma imagem muito simples para mostrar isso. Ele usa o exemplo de uma planta, porque antes de plantar uma nova semente é preciso preparar a terra. O Senhor diz para lavrar o campo não cultivado e não semear entre os espinhos. Era como se Deus estivesse dizendo, preparem o coração, porque não dá para receber uma nova vida enquanto continuam alimentando aquilo que os afasta de mim. Mas enquanto Jeremias anuncia esse chamado, algo terrível já estava se formando. O profeta ele recebe uma visão de um exército vindo do norte, e ali ele vê cavalos, carros, soldados, e ouve o som das trombetas. O inimigo estava se aproximando de Jerusalém. Aquela cidade que parecia tão segura não ia permanecer protegida simplesmente porque tinha o templo ou porque carregava uma história com Deus. O povo precisava entender que não bastava ter uma aparência religiosa enquanto o coração permanecia distante. Jeremias começa a descrever a terra como devastada. As cidades seriam atingidas, os campos seriam destruídos e o medo tomaria conta das pessoas. O profeta ele sente tanto peso daquela visão que ele chega a dizer, meu coração, eu me contorço em dores. Ele não estava anunciando aquilo com frieza, porque Jeremias sentia a dor de ver o que aconteceria com seu próprio povo. E no meio daquela mensagem tão pesada, Deus ainda mostra que o problema estava no coração. Por isso que vem outro chamado. Deus diz, lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salva. Antes que a destruição chegasse, Deus ainda estava mostrando um caminho de salvação. O Senhor estava dando ao povo a oportunidade de reconhecer o erro e voltar, mas o povo continuava resistindo. Então chegamos ao capítulo 5, Deus manda Jeremias caminhar pelas ruas de Jerusalém e procurar alguém que praticasse a justiça e que buscasse a verdade. Vamos imaginar Jeremias andando pela cidade, olhando ao redor, procurando uma pessoa que realmente estivesse vivendo de acordo com a vontade de Deus, mas não acha ninguém. Tudo que ele encontra é uma sociedade profundamente corrompida. As pessoas mentiam, enganavam, exploravam umas às outras, se afastavam completamente dos caminhos do Senhor. E não eram apenas pessoas simples, os líderes também estavam envolvidos. Aqueles que deveriam ensinar e conduzir o povo estavam usando a posição de uma maneira errada. Os profetas falavam coisas que Deus não havia dito. Os sacerdotes conduziam o povo de maneira inadequada. E o mais triste era que aquilo tinha se tornado algo normal. O pecado havia deixado de causar vergonha. As pessoas ouviam os avisos, mas não mudavam. E muitos ainda acreditavam que nada aconteceria. Pensavam que a guerra não chegaria, que não haveria fome, que a cidade continuaria segura. Mas Deus mostra a Jeremias que eles estavam enganados. O Senhor não ia ignorar para sempre aquilo que estava acontecendo. Então Deus usa uma imagem muito forte. As suas palavras seriam como fogo e aquele povo seria como lenha. A palavra que eles estavam desprezando revelaria a verdade e traria à luz aquilo que eles estavam tentando esconder. E o capítulo 6 começa mostrando que o perigo estava cada vez mais próximo. Jerusalém seria cercada, o exército inimigo estava prestes para atacar. E Jeremias anuncia que o dia da destruição estava chegando. Mas, mais uma vez, Deus mostra que aquela ferida não havia começado naquele momento. O problema era muito mais profundo.
O povo estava ferido por dentro e os líderes estavam tentando esconder isso. Os profetas e os sacerdotes diziam paz, paz, quando não havia paz. Era como alguém com uma ferida profunda recebendo apenas um curativo por cima. Por fora, parecia que estava tudo sendo tratado, mas por dentro, o problema continuava. E Deus não queria que Jerusalém apenas parecesse bem. Ele queria que o coração fosse transformado. Então nós chegamos a uma das cenas mais marcantes desses capítulos. O Senhor diz para o povo: ponde-vos à margem no caminho, e vede, e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho. Andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Deus estava dizendo: parem um pouco, olhem para onde vocês estão indo, perguntem pelo caminho certo, voltem para aquilo que eu ensinei. Caminhem por esse caminho, vocês encontrarão descanso. Perguntai pelas veredas antigas. Era um convite cheio de misericórdia, mas a resposta do povo é muito triste. O povo responde: não andaremos. Deus mostra o caminho, mas eles não querem andar. Deus oferece descanso, mas eles preferem continuar seguindo os seus próprios passos. E Deus fala, mas eles não querem ouvir. E é aqui que Jeremias deixa de ser apenas uma história sobre um povo que viveu há milhares de anos. Porque nós também podemos ouvir a palavra de Deus, saber o que Ele está nos mostrando e ainda assim continuar escolhendo viver pelo nosso próprio caminho. O povo de Judá não precisava de mais informação, eles já tinham ouvido muitas vezes. O povo precisava obedecer. E quando nós chegamos ao Novo Testamento, essa mensagem ela encontra uma resposta maravilhosa em Jesus. Jeremias falou sobre o bom caminho, sobre encontrar descanso para a alma. E séculos depois, Jesus diria: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jeremias apontava para o caminho. Jesus veio e declarou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O povo precisava voltar para Deus. Em Cristo nós encontramos esse caminho de volta. E é por isso que depois de percorrer aqui Jeremias do 4 ao 6, talvez a pergunta não seja apenas o que aconteceu com aquele povo. Talvez a pergunta seja: o que Deus está mostrando para nós hoje? Existe alguma área que o Senhor está dizendo volte? Existe algum caminho que Ele está mostrando e que a gente precisa seguir? Que o nosso coração nunca responda não andarei, e que nós tenhamos humildade para parar, olhar para o caminho e voltar para o Senhor. Que Jesus seja esse caminho, que Jesus seja o nosso caminho, a nossa verdade, o nosso descanso. E que Deus nos fortaleça nessa caminhada pela Bíblia em Histórias Vivas, abençoando nossas casas, nossas famílias, nossas decisões e nos ajudando a permanecer. Amém? Um grande abraço. Até amanhã.